Um abraço a vocês da Lusofonia, né? Estou aqui neste sábado, dia 14 de março de 2020, com Samuel e fizemos uma conversa em off sobre o tal do coronavírus. Esse é o. Eu vou deixar a seguinte premissa, Samuel. Ou eu que sou doido de pedra, que não acredito em coronavírus, ou as pessoas é que estão malucas. Vai. Epa, meu, como é? Você não acredita no corona, mas o corona acredita em ti, pá. Não, não. Essa é boa. Olha, Essa é boa. vamos fazer o Corona seguinte, acredita. dá um beijo no Bolsonaro e vamos ver se você tá contaminado ou não, yeah? Rapaz, eu tenho. Assim, Fala aí. com todas as críticas ao. Você sabe o que eu pergunto? Será que a notícia que eu recebi é que Cuba é que tem a vacina contra o coronavírus? Será que o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, o Trump aceitariam receber vacina de um país supostamente comunista? Eu acho que Cuba vai ser invadida ou Cuba vai passar para a Bolsa de Nova York, pá. Não, mas sério, acho que essa notícia ainda não foi confirmada. Acho que Cuba não confirmou que tem a cura. Agora, os israelitas, Israel, que confirmaram que estão a trabalhar numa vacina que pode estar pronta até o fim do ano. E a Dinamarca diz que tem um tratamento em estudo. É. Mas por que é que a gente não fala das teorias de conspiração sobre o corona? É, chefe? Assim, É aquilo que eu vamos ver se estamos todos falei, eu loucos. não duvido, eu não duvido. Aí eu pego a opinião do Rubem Gonzalez, que ele diz que o tal do coronavírus existe há muito tempo. Só que o coronavírus, ele não infecta o ser humano, entendeu? Então deve ter tido alguma alteração biológica acerca que está dando isso tudo, né? Mas eu vejo, por exemplo, eu tenho recebido notícias, eu não sei como anda em Angola, eu tenho recebido notícias que o coronavírus tem cancelado vários eventos. Você vê um evento cancelado atrás do outro, né? Que é uma coisa que eu acho que eu nunca presenciei. Eu não sei como é que. Pessoalmente, eu não sei como está em Angola essa situação, né? Além do Não, nosso amigo. Vai. aqui não foram cancelados nenhum evento, porque ainda não temos aquilo que eles chamam de transmissão comunitária, né? Que é a transmissão entre pessoas locais de um ao outro. O que temos Hum. apenas são ao momento, são 5 casos suspeitos, né, que estão a aguardar o resultado dos testes que vão ser publicados domingo ou segunda-feira. Mas são todos de pessoas, maioritariamente, que viajaram, né, que voltaram de viagem. Então, não temos casos confirmados locais. Então, acho que o cancelamento de eventos é porque o corona é muito mais fácil, é muito mais contagioso, por exemplo, que a gripe. Então, e não tendo tratamento, a única forma de você restringir a epidemia é de você cancelar os eventos para evitar que haja transmissão, né? Essa é uma das maneiras. Agora, o Reino Unido tem outra solução. Já ouviste falar da solução do Boris Johnson no Reino Unido? Não, não. A solução do Boris Johnson é o seguinte: já que o corona mata maioritariamente velhos, então a ideia dele é isolar todos os velhos do país, né? Cada um fica em casa, os velhos, e permitir que os jovens sejam contaminados pelo corona ao máximo possível. A teoria sendo que, como a mortalidade dos jovens é pouca, então vai se tratar quem estiver gravemente doente, e quem ficar doente, mas de forma muito meiga, vai desenvolver supostamente resistência ao vírus
E assim, quando o vírus contamina até 70% da população britânica, então efetivamente os britânicos vão se tornar imunes ao vírus, porque não terá um número suficiente de pessoas por infectar para permitir infecção comunitária. O que é que tu O cara. achas disso? Bom, eu espero. Não sou da área médica, pelo que eu sei, o primeiro-ministro da Inglaterra também não é médico, Sim. né? Não sei se ele recebeu alguma assessoria médica, né? Não, não, tu és responsável, ele recebeu assessoria de onde? De onde? Não Eles sei. têm, eles têm uma unidade especial dentro do gabinete dele de assessores que são chamados de babá. Chamam de Nudge Unit. Nudge Uhum. Unit, em português, pode ser traduzido como unidade dos babás, Sim. das babá. Porque são psicólogos que acreditam na mudança de comportamental por meio de pequenas mudanças paulatinas, né? Então, como uma babá que Tudo ensina uma bem, criança a se comportar, sim, mas não são médicos. porque Agora, para você ter essa opinião da resistência, você tem que ter uma opinião médica, né? Quem é sim, que o garante? que garante é isso, né? Você vai deixar 70% da população ficar infectado com um vírus desconhecido? É, Um, são duas perguntas que eu tenho para essa estratégia. Ninguém tem a certeza que as pessoas que são contaminadas desenvolvem resistência. Aliás, nos outros países, na China, no Japão, há casos de reinfecção. Dois, com, quanto maior o número de infecções, maior a probabilidade do vírus sofrer mutações. Cada mutação é como se fosse uma caixa de surpresa. Pode sair uma versão do vírus mais virulenta, uma versão do vírus menos virulenta, uma versão do vírus mais mortal, uma versão do vírus menos mortal. Então, epá, isso é perigoso em duas vertentes. sim, sim, isso aí com certeza, né? Mas tá, vou dar algumas opiniões que eu vi no Duplo Expresso que diz o seguinte, a primeira coisa é saber o seguinte, se houve essa guerra biológica na China, ou uma guerra Mas biológica no calma, mundo, Fábio, diga. desculpa, não vou só te interromper, para a gente não perder um fio. Você não acha que essa estratégia dos britânicos é só uma maneira inteligente de dizer que eles falharam em conter o vírus, então cada um que se vira? Não sei se é uma falha dos britânicos, porque para dizer se há uma falha, teria que ter alguma meta para se perseguir, né? Então, Ah, a meta não seria talvez pode ser um impedir a entrada atestado do de vírus? competência, né? Talvez, Sim. talvez pode Sim, ser um atestado de competência, né? De sim, não saber lidar com porque, a questão, né? porque veja, por exemplo, o Vietnã recebeu alguns casos da China, alguns casos que vieram da Europa, mas a estratégia deles é detectar, impedir a entrada de pessoas contaminadas, e se alguém contaminado entrar no Vietnã, localizá-lo, isolá-lo e desinfetar a área onde está essa pessoa. Eu, eu te mandei um vídeo no YouTube Hum. do Embrulha para viagem. Não sei. Não cheguei a ver, porque eu estou sem, Eu sem te internet mando em depois. condições. Porque Bom, o que é que disseram lá no. Hum, o hum. Embrulho da Viagem é um coletivo de atores aqui no Brasil que você tem que ver o vídeo, né? Eu deveria ter te mandado o vídeo. Que mostra pessoas no escritório usando luvas, usando máscaras. E aí, quando tem qualquer suspeita de pessoas que não usam luva e até chega a tossir, você vê várias pessoas indo em cima, possível infectado para matá-lo.
Então eu não sei, é aquilo que eu te falei, ou eu tô doido por não acreditar, ou as pessoas é que são doidas, né? Mas agora, não sei se você soube, o primeiro, um dos dirigentes da China, não vou aqui dizer quem é porque eu não sei, ele parece Hum. que gravou um vídeo dizendo que é para os Estados Unidos assumirem que são eles que liberam esse tal do coronavírus, que isso não tem nada a ver com a China e, se eu não me engano, a área da China que está isolada, Ah, parece sim, o, aquele foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. A sim. teoria que ele traz é o seguinte, é que existe um laboratório, ok, que se te lembras muito bem, o ano passado os americanos tinham feito o Trump tinha assinado uma ordem para proibir a venda daqueles cigarros eletrônicos, né? Vaping, alegando que eles tinham vários centenas de casos de pneumonia inexplicada que era supostamente causado por esses cigarros eletrônicos, né? Bom, a teoria é o seguinte, é que Pô, haveria como assim cigarro eletrônico, Samuel? Não, tido não uma compreendo. Eu não compreendo. ah, Cigarro eletrônico? Como assim? sim, cigarro eletrônico é pequeno equipamento que tem uma garrafa que tem óleo com nicotina, pode ser nicotina, pode ser essência de maconha. E então, o dispositivo tem um aquecedor e água, então ele aquece o óleo e umidifica o óleo, então as pessoas ficam a fumar aquele vapor. Seria Pense, tipo xixa. aquele instrumento árabe Sim, tipo chamado. xixa. Xixa. Ou Esqueci o nome vocês têm outro nome? agora. Tem um Aqui em Angola instrumento chamamos. árabe se Sim, não me engano, o nome é Nagirig, alguma coisa assim, sim. que é. Aqui Você nós sabe o que chamamos é. de xixa. Vocês chamam de assim. E agora imagina um naguiriba, um xixa, mas no teu bolso, ok? E que você pode meter todo o óleo tudo que você quiser naquele líquido, até a essência de maconha. Então, o que acontece? Aquilo teve um sucesso nos Estados Unidos, né? Mas agora o Trump tinha proibido a venda porque alegou que muitas pessoas estavam ficando doentes por causa daquilo. E até pensava-se que o problema era os líquidos, né? Porque parece que algumas pessoas compravam líquidos falsos de baixa qualidade com essência de maconha. Bom, então, o ano passado também parece que houve um acidente biológico em um laboratório americano que tinha espécies de coronavírus, né? Então, qual é a teoria dos chineses? É que Mas assim, você hum, concorda com a premissa que o coronavírus sempre existiu, mas até agora nunca fez mal à humanidade, que pode ter sido uma não, alteração de claro. laboratório? Não, essa premissa é muito longa. Claro que sempre existiu, né? É como a ébola. A ébola sempre existiu também porque estava em animais, né? Macacos. O corona estava em morcegos, né? Até aí concordamos. Se nunca fez mal à E humanidade é AIDS? porque E AIDS? a AIDS não sei. Mas veja ainda. Mas se nunca fez mal porque nunca circulou dentro da população como circulou agora, né? Agora, a teoria dos chineses é o seguinte, é que aquela epidemia de pneumonias que pensava-se que era causada por esse xixa eletrônico, eram os primeiros casos de corona, ok? E a fonte seria esse laboratório militar americano, acho que é Frederick, Fort Frederick, em que tinha também, em que estavam a estudar coronavírus. E como é que o vírus sai dos Estados Unidos para a China? É que em Wuhan, a cidade de Wuhan, que é o foco da epidemia, aconteceu no ano passado Jogos Militares, Jogos Olímpicos Militares, em que participou uma equipe americana, do exército americano. Então, a ideia seria que
Estes americanos que foram contaminados nessa epidemia que aconteceu ano passado nos Estados Unidos, mas que pensava-se que foi causado por outra coisa, que é os cigarros eletrônicos, levaram o vírus para Wuhan, e em Wuhan, por conta da falta de higiene e de hábitos de higiene dos chineses, o vírus se multiplicou e causou o surto maior. Então, esse é que é o fio da teoria. Mas por que os Estados Unidos desenvolveu esse vírus? Houve alguma má-fé para desestabilizar a China? Ou foi alguma pesquisa médica que pode ter dado errado? Não, não, eu acho que é não acho grande a China. É que você tem que ver que todas as grandes potências investiram bastante em armas biológicas nos últimos 10, 20 anos. Se você ver o número de laboratórios de armas biológicas Que que é foram proibido construídos pelos pela Estados Convenção de Unidos, Genebra. sim, é proibido, mas eles estudam encoberto de estudos de virologia, né? O que eles dizem? Como esses vírus já existem na natureza, para a gente evitar o próximo ébola, que é um vírus animal que se transmitiu ao ser humano, então nós temos que adiantar a natureza e estudar os vírus antes que eles passem para nós. Tá vendo? Agora, se é para fins militares ou não, eles é que sabem. Então, se você vê, aos ouvintes, eu só peço o seguinte: vão ver quantos novos laboratórios de armas biológicas ou laboratórios sobre virologia foram construídos desde 2001 até agora pelos americanos. E quantos é que os chineses estão fazendo um esforço também de construir nesse mesmo espaço de tempo? Por exemplo, em Wuhan, também tens um laboratório de estudo de armas bacteriológicas, o primeiro da China. Está em Wuhan, por isso que as pessoas estavam a dizer que talvez o vírus foi solto pelos chineses por engano. Realmente já estou começando a acreditar que esse problema do coronavírus de fato existe e embora eu acho que existe um alarmismo sem necessidade, né? Porque talvez se distribuir o tal do gel, álcool com gel e vários produtos que possa fazer a prevenção, acredito que não há esse motivo de alarme, né? Até por conta dessa mídia que nós temos, né? Não só a chamada velha mídia como a televisão e rádio, jornal, mas também as redes sociais que procuram distribuir uma série de fake news que cria esse alarmismo de ver pessoas usando máscara, usando. Não só falta usar uma. Só falta usar aquela roupa de quem frequenta usina nuclear, né? Você Não, sabe o que isso eu tô já falando. aconteceu no Reino Unido. Alguém foi comprar papel higiênico vestido de um fato de proteção química. Puta merda, cara. Sim, um fato de proteção química militar com uma máscara de Puta. respiração militar e eles estão a andar com duas embalagens de papel higiênico. É coisa de loucos, né? Mas eu acho que o pânico se deve a duas coisas. Essa é a primeira grande epidemia em que nós Você temos sabe que eu não redes sociais. acredito, Samuel? Porque. Hum, Sabe que eu não acredito? Porque parece que o coronavírus virou uma coisa para mil e uma utilidades, né? E fica como uma desculpa da finança transnacional, porque assim, o que eu estou falando isso aí, eu bebo da água do duplo expresso, né? Então, é, parece que é uma jogada da finança transnacional que o coronavírus virou mil e uma utilidades, né? Tudo é o tal do coronavírus. E uma delas é ter essa coincidência, entre aspas, por exemplo, da queda da Bolsa de Valores no mundo todo, principalmente no Brasil. E no Brasil é algo mais grave, porque a Bolsa de Valores chegou aqui a 118 mil pontos, com uma economia que não cresce.
né? Você que acompanha o Brasil, acho que sabe menor do que eu. E o tal do coronavírus, nós já sabíamos no Duplo Expresso que a Bolsa de Valores ia cair, essa bolha ia estourar, porque tem uma economia que não se sustenta e parece que a desculpa da finança transnacional para ter os ativos é o tal do coronavírus, né? Embora a finança transnacional ela se deu mal na China, porque a China também entrou no golpe do coronavírus. Por quê? Porque a China resolveu baixar o máximo valor das ações das suas empresas para recomprar dessa finança transnacional. Então, a impressão que eu tenho do tal do coronavírus é que é um golpe, né? É um golpe para prejudicar a economia, para fim de beneficiar a finança transnacional e a pátria. Epá, não sei, né? Não sei. O que apenas eu posso dizer é que, ok, nós não sabemos, não temos informações se há um plano maligno, porque as pessoas criticam muito quem fala em teorias da conspiração, né? São os loucos que falam teorias da conspiração, supostamente. Porém, eu digo o seguinte: eh, em- tudo nesse mundo começa com uma conspiração, porque as pessoas querem fazer alguma coisa, se juntam em pequeno grupo, decidem quais são os meios de agir e depois agem, né? Isso é uma conspiração. Então, Eu não hum, sei Angola, mas, por exemplo, tem uma hum, pesquisa que diz que os países mais carentes de geopolítica é Brasil e África do Sul, que são os países que mais têm problema com a apartheid social. Talvez Angola esteja aí anos-luz à frente em relação à noção geopolítica. não, não, acho que o problema é só que é o seguinte: nós temos um mundo que é muito complexo e muito difícil. Porém, você tem muitos países que são governados com pessoas que têm uma mentalidade do século XVIII, né? Que é o seguinte: não precisa se preocupar com geopolítica, porque se os ingleses quiserem nos invadir, vai levar alguns anos e mesmo assim vai custar muito dinheiro, então provavelmente nunca vamos ser invadidos, né? Então, são pessoas que vivem alheios aos perigos que está a acontecer ao mundo. Então, é por isso que você tem essa inconsciência geopolítica. Porque os americanos, os russos e alguns europeus têm essa consciência da geopolítica, dos perigos geopolíticos. Bom, agora, sobre o, sobre o coronavírus, eu acho que o pânico é real porque o coronavírus expõe um problema real que é o seguinte: as sociedades ocidentais têm fraquezas muito grandes que são reveladas pelo vírus. Por exemplo, vão fechar as escolas, né? As escolas servem para educar as crianças? Não, segundo o que é revelado pelo coronavírus, não serve para isso. Porque quando querem fechar as escolas, as pessoas estão a reclamar que não, nós não temos como alimentar as crianças porque as crianças comem na escola. E dois, ninguém está em casa para ficar com as crianças porque nós vamos trabalhar, então se vocês fecharem as escolas, nós não sabemos o que fazer com elas. Então, isso mostra que para o Ocidente as escolas são simplesmente, ou pelo menos as escolas públicas são, como posso dizer, são creches para adultos, não são centros de formação intelectual. Por exemplo, esse é um problema real que o coronavírus vem revelar. E outro problema que ele revela, por exemplo, é a fragilidade econômica dos países ocidentais. Por quê? E ao invés de fechar as fronteiras em janeiro ou dezembro, esses países não Mas fecharam as fronteiras. Hum, mas você não acha que a finança acaba se aproveitando para dar um golpe, para fazer com que tenha uma forte queda na bolsa de valores para depois recomprar os ativos? é, é possível, mas eu não acho que o vírus é solto para causar a queda da bolsa de valores, porque é uma operação muito complexa e, aliás, eles nunca precisaram de um vírus para fazer isso antes. O Soros nunca precisou de um vírus para fazer isso. Eu acho que simplesmente estão Não, se não. aproveitando de uma situação que já existe. No Duplo Expresso foi dito Hum, que
a tal da gripe suína também foi um outro golpe da finança transnacional. Eu não estou aqui questionando se coronavírus existe ou não existe, eh, se foi alterado biologicamente ou não, mas você não acha que pode ser que não é muita coincidência você ter essa queda, forte queda na Bolsa de Valores para que a finança Não, transnacional se porque. reposicione hum, para recomprar os ativos? Não, eu não acho, porque é o seguinte, com o vírus a queda era previsível porque cai o consumo na economia real, tem que cair o consumo, tem que cair os valores da bolsa. Então, eu não creio que o vírus seja criado para isso. Acho que é uma arma muito grande para um objetivo muito pequeno, na minha opinião, né? Na minha opinião. E eu acho que o vírus é mais útil para revelar as fraquezas do Ocidente, que é um objetivo estratégico. Porque você vê, por exemplo, eu falei das escolas, falei das economias, né? Por exemplo, por que que não fecharam as fronteiras em janeiro ou dezembro? Porque alegaram que se fechassem as fronteiras, iria cair a economia dos países ocidentais. Então, significa que o Ocidente não tem a capacidade de uma Coreia do Norte, né? Que é um país miserável, mas pelo menos a Coreia do Norte pode tentar viver em autarquia por algum tempo. A Europa não tem essa capacidade e por isso foi obrigada a correr o risco de importar o coronavírus. E o recebeu e agora a Europa é o centro da epidemia. Então, acho que não acho que comprar os ativos acho que é uma coisa muito muito barata. Eles não precisam do vírus para isso. O que eu vejo é que o vírus revela fraquezas. Não sei o que é que você acha. Eu discordo porque eu entendo que, como diz o Duplo Expresso, o centro do capitalismo, né, os Estados Unidos, eles estão com o que o Rômulo diz, e você acha que você pode explicar melhor? O chamado rombo na matriz, tanto que lá no centro do capitalismo está sendo imprimido dólares a rodo, porque com tanta especulação, o que se fez e que se perde, se procura imprimir dólares a rodo. E o lastro, né, que para ainda ter dólar com base na confiança, a tendência é o dólar perder a confiança. Uma hora chegar e os países veem que o dólar não tem lastro. Então, como é que a finança transnacional quer fazer o lastro? Quer tomar o petróleo aqui do Brasil, da Venezuela, o nióbio principalmente na Bolívia, né? Tomar uma série de riquezas para ver se fecha o tal do rombo na matriz, que, como eu não entendo muito de economia, eu não consigo visualizar tanto, mas eu vejo que tem uma certa lógica. E, assim, é muito dinheiro que se faz esse golpe, não só o coronavírus, mas qualquer tipo de golpe que para fazer com que a tal da finança se posicione, aí há uma forte queda e ela recompra todos os ativos, né? Que é um golpe que a China também fez em relação à finança americana e europeia, no sentido de recomprar as ações, desvalorizou em 40% e depois recomprou os ativos. Já pode falar. Ah, sim, Fábio. Sim, eu estava a dizer, estás a falar de um problema real que é o descompasso entre a economia real e a economia de papel, né? Porque que acontece? Porque por conta do desejo do Trump se reeleger com a economia forte, né? Já que ele é o businessman,
A Reserva Federal já estava a tentar estimular a economia, entre aspas, imprimindo dólar, que é também uma estratégia, por exemplo, do Banco Central Europeu. Mas o que é que se passa? O dinheiro é só um meio de troca, é só um meio de troca. Se a mercadoria não existir, ou se a necessidade de consumir não existir, o dólar é só papel. Então, há esse descompasso real entre. Por que eu digo que e o que acontece? Qual é a situação da economia mundial agora? Tens uma quebra do consumo nos países ocidentais por conta do envelhecimento da população, saturação, saturação porque as pessoas já têm quase todas as coisas que precisam, né? A África e a América Latina são incapazes de dar impulso ao crescimento do consumo, porque a África está a ter um problema de descalabro social. A América Latina também está também a ter um problema similar, por exemplo, na Argentina e na Venezuela, enquanto que a China pode pode sustentar esse crescimento do consumo, porém a China não quer ser meramente o consumidor e quer passar a superpotência, então prefere usar os seus recursos para criar equipamentos militares estratégicos para confronto a longo prazo com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos querem impedir que a China faça isso e que a China retome o seu lugar de mero consumidor. Essa que é a origem da guerra comercial do Trump contra a China. Ok? Então, a alta finança em pegar os seus dólares e comprar ativos, né, não resolve esse problema da falta de consumo. Não só não resolve o problema da falta de consumo, como não resolve os problemas de miséria nos dois continentes do Sul, né? Porque se os dois continentes do Sul continuam na miséria, também não vão poder consumir para poder sustentar a máquina. E a máquina estando na China, a máquina permite a China se tornar uma superpotência. Então eles querem retirar a máquina industrial da China e meter em outro sítio que eles não sabem ainda. Então esse é um pouco o problema econômico e geopolítico que está a se passar. Então, por isso que eu creio que não seja simplesmente o problema de comprar ativos ou comprar ações. Pode ser um problema de recolocar as peças no tabuleiro estratégico, mas não é só por ações. Vês, né? A questão do Trump, o que eu noto é que existe um conflito claro entre o Deep State e o próprio Trump, né? Tanto que se especula que talvez o Trump não vá se reeleger por conta de toda a pressão do Deep State, né? Então, eu posso até analisar posteriormente que você disse que talvez o Estado americano tem esse conceito da guerra comercial, né? De você querer colocar a China como um mero consumidor. Então, nesse ponto de vista, acredito que dá até para concordar. Só que o Deep State eu vejo que, como eu falei nessa exposição, ela é transnacional, né? Ela está para responder os interesses da finança transnacional em que ela simplesmente ela está preocupada em ganhar um dinheiro a curto prazo e não se importa com as demais nações. Então eu te pergunto se talvez pode ter um conflito entre o que pensa o Estado americano e o que pensa o Deep State. Bom, essa elite transnacional que só quer ganhar dinheiro a curto prazo até pode existir. Mas também tens outra elite transnacional que tem uma visão um pouco mais estratégica da coisa. O dinheiro já não importa para eles. O que importa para eles é o poder, né? O poder que é da capacidade de mandar as pessoas fazerem coisas. Então, para esses, né, o plano pode ser mais a longo prazo. Agora, o conflito entre o Deep State e o Estado americano é um conflito que sempre existirá, porque os Estados Unidos é um império. Então, quando você é um império, sempre haverá forças, ou seja, sempre haverá tentativas de
de povos ou facções que são sujeitas ao Império, de tentar cooptar o Império para se proteger. Veja, a ideia é o seguinte, é simplesmente isso. Um exemplo da história clássica muito simples é o Império Romano. Como é que caiu o Império Romano? Os bárbaros que eram conquistados pelos romanos viram que não, lutando com os romanos nunca haverá sucesso. Então o que é que a gente tem que fazer? Temos que servir os romanos, se integrar em Roma e depois, dentro de Roma, tomamos o poder do Império. O mesmo aconteceu com os persas, né? Então, sempre haverá esse conflito entre partes das elites dos diferentes países do Império Americano tentar tomar o controle do poder central imperial e o deep state local tentar se proteger, ao mesmo tempo também tentar tomar o poder em cada um desses satélites do Império. Então a luta é real. Sim, sim, eu concordo, né? É, então como é que eu posso dizer? É, eu vejo que essa questão da luta entre o Deep State americano e o governo dos Estados Unidos, acho que se tem muito a depender, né? Mas eu vejo que quando você diz que existem vários Deep State, é que alguns só querem o poder, não sei. Porque o Duplo Expresso diz o seguinte, que o tal do 0,01%, assim, eu não estou querendo dizer que a elite ela é uníssona, né? Que não haja grupos divergentes, né? Mas, por exemplo, parece que teve um relatório do Citibank que foi vazado, que foi dito que os ricos deveriam investir em produtos de luxo, ou seja, não investir em produtos que a grande massa precisa, né? Produtos de higiene, produtos de primeira necessidade, né? E parece que o chamado 0,01% deseja que a população do planeta fique a 500 milhões de pessoas e se procura fazer um genocídio aos poucos, né? No sentido de ter redução de direitos trabalhistas, redução de direitos previdenciários, não só para se apropriar das rendas, mas também para diminuir a população, né? Tem um vídeo Ou do pode, Embrulha, pode ser, diga. ou veja, o genocídio também pode ser por criação de novos direitos e direitos até agradáveis. Por exemplo, imagine que você legaliza o consumo de álcool em todos esses países muçulmanos, por exemplo, e não só você legaliza o consumo, como você Isso, subsidia o Felipe consumo. Quintas, Felipe Quintas fala isso também. Acertou em cheio, Sim, vai. sim. Então, o que é que você vai ter uma epidemia, daqui a 5, 10 anos terás uma epidemia de virose, uma epidemia de fetos alcoólatras, né? E todas essas pessoas vão, então é uma pressão negativa sobre a população. Mesmo também a ampliação dos direitos sexuais também é uma pressão negativa sobre as populações, porque cada pessoa, cada dois homens que decidem ser um casal, significa que há pelo menos um casal que poderia ter filho que já não vai existir. E tá bom, pode existir adoção, bebê proveta, ok, mas aí também estamos a entrar já em outros problemas, porque já não seria uma família tradicional. Então, a ampliação dos direitos também é uma maneira também de levar a esse genocídio, quer dizer, uma redução paulatina da população. Então, ou seja, a redução até pode ser agradável. É como o cabrito levado ao pasto antes de ser abatido.
O professor Felipe Quindas disse isso, que não existe esquerda que legaliza a droga, não existe esquerda que legaliza a bebida, e tudo isso aí é uma engenharia social, né? Mas eu não sei como é que é a realidade de Angola. A impressão que eu tenho de Angola é que é um país que, me corrija se eu estiver errado, né? Com base no que eu vou dizer a seguir. A impressão que eu tenho de Angola é que talvez você tenha 4 filhos por família, ou não. É, a impressão que eu tenho é que a Não, natalidade... não, Não? não, 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 não. Olha, eu li muito, com muito cuidado o relatório do Censo Populacional de Angola, e como aqui Angola é o país das pessoas loucas, quando eu falo isso com angolanos, eles me falam, não, mas o censo é todo falso. Mas enfim, é o seguinte, em Não, mas Luanda, eu a falo, eu média falo, eu de falo, eu crianças... falo a percepção vista. Ah, não, mas a realidade é o Tentativa. seguinte, Ah, em ah, Luanda, a média ah, é acho que é de 4,5 crianças por família, ok? Essa é a média sim. de Luanda. Bom, na província mais pobre e mais distante da capital, que é o Mochico, acho que é Mochico, sim, a Uhum, média é de 9 crianças por família. sim. Ou seja, e a média nacional acho que são 6 crianças por família. Então, é, eu acho que é impossível os pais poderem educar essas crianças de maneira eficaz. Não, tudo bem, mas onde é que Hum, está o equívoco? Que eu, que eu falei que a média de Angola é ter 4 filhos por família. Onde é que está o equívoco? Entendeu? Se Luanda é Angola, tens razão, mas... Não, não, mas tens razão. Bom, se Luanda é Angola, tens razão. Aliás, porque eu acho que também para você A vê natalidade é mais a alta. realidade de Luanda. Sim, alta, sim. A natalidade de Angola é alta. Porque existe um discurso da finança, tem um vídeo do Embrulha para Viagem, que eu vou até te mostrar depois. Olha só a engenharia social, cara. Se diz, por exemplo, o Max deveria estar aqui, né? É, enfim, tem um vídeo do. Existe um discurso que, falando no duplo expresso, que se diz que na Europa as mulheres não querem ter filhos ou querem ter filho muito tarde porque quer aproveitar mais a vida, enfim, né? Só que isso não é verdade. Por quê? Porque se diz que na Europa as mulheres Hum, não têm hum, filhos hum. porque têm contratos precários. Como é que você vai ter filho com contrato precário, né? E por que que Então, você tem contrato precário? golpe da finança, não? Não, não. Ah, Por não. aquilo que eu Ah, disse, às vezes o veneno é agradável. Às vezes o veneno é agradável, porque é o seguinte, que se você hum. dá às mulheres o direito de trabalhar, ok? Não, mas, Que é- mas você Não, não, fala não, que na calma ainda. Europa querem Não, ter sim, filho, mas mas não, a legislação trabalhista não permite uma estabilidade. não, podes, tá bom, podes dizer isso, mas é o seguinte, ou seja, isso é uma solução a um problema que existe, mas esse problema existe por outra medida, que é a seguinte: se se você dá o direito das mulheres de trabalhar, né, e você lança campanhas de mudança cultural para que a maioria das mulheres procurem trabalhar, o que é que você fez? Você multiplicou a tua massa de trabalhadores por dois, né? O teu mercado de trabalho foi multiplicado por dois. Significa que os salários, a tendência dos salários é serem mais baixos, porque você tem agora, antes você só tinha um homem que concorria para esses empregos para sustentar um lar, onde tem o seu filho e a sua esposa, que não trabalha. Agora você tem este homem e a sua mulher no mercado de trabalho. Então, a tendência dos salários é serem A mais visão é baixos. inteligente. E claro, A visão é sim, inteligente. sim, claro que depois, para tentar remediar isso, você tenta leis sociais que possam impedir o trabalho precário e permitir que
as pessoas tenham um nível de vida mais elevado. Mas o problema econômico essencial, que é o aumento da massa de trabalhadores, ainda existe. E quando você adiciona a isso mais dois problemas, que são, a concorrência desleal da mão de obra quase escrava da China, e dois, a concorrência da mão de obra por parte da imigração ilegal, né, das pessoas que trabalham no escuro. Então, o que você tem? Você só vai ter mesmo trabalho precário para a maioria das pessoas de classe baixa. E mesmo até pessoas de classe média. Estás a ver? Gostei da percepção, porque, pelo que você me dá a entender, para você ter essa estabilidade de ter emprego não precário, você teria que ter uma economia que cresce constantemente, né? Não só que a economia cresça constantemente, mas que o número de trabalhadores, que o crescimento do número de trabalhadores seja menor ao crescimento da economia. Okay? De tal maneira que a economia cresça proporcionalmente ao crescimento do número de trabalhadores, para equilibrar entre a oferta e a demanda. Mas aí só, mas aí você não acha que, eh, por exemplo, se países como a Índia e a China, você ter 1 bilhão de pessoas, você ter um mercado interno muito forte, não dá para você equilibrar um alto crescimento econômico com um grande número de trabalhadores? Porque lembrando aqui o Felipe Quintas, o erro do discurso neo-malthusiano, né? E também do seu mestre Malthus é que achar que o aumento da população não se sustenta, mas dentro de um planejamento com um mercado interno forte, talvez possa se sustentar bem a longo prazo, né? Tanto que tem questionamentos que o Brasil era para ter não 200 milhões de pessoas, mas 1 bilhão, 1,5 bilhão, né? Só para você ter uma ideia, a Indonésia tem que é muito menor do que o Brasil, tem um dobro da população brasileira. Olha, eu acho que isso aqui, o problema é que você aí cai na armadilha da finança, né? Que é um pensamento excessivamente economista, um pensamento excessivamente materialista, que é o seguinte: já que a economia é o consumo, então quanto mais consumidores nós tivermos, mais dinheiro a gente vai fazer com esses consumidores, ok? Porém, é o seguinte: o dinheiro é uma forma de poder, mas na escala das nações não é a quantidade de dinheiro que com que se mede o poder das nações. Se mede o poder das nações pela sua capacidade de resolver problemas, o que eu posso chamar de capital social. E aqui nós voltamos à questão do corona. Porque é o seguinte, quando você vê a capacidade da Coreia do Sul de conter o vírus, rastrear o vírus, tratar as pessoas, e você compara com a incapacidade da França de fazer o mesmo, e com a decisão britânica de capitular diante do vírus e de infectar todo mundo, então o capital social, a Isso não é fake tecnologia, news, não, Samuel. diga, Isso não é fake, isso nega, isso não é fake news, não. o que é Que fake news? essa coisa da Grã-Bretanha infectar todo mundo para ver. Não, meu Deus! Não é fake news, não é. O primeiro-ministro britânico disse isso, não é fake news. Ele chama isso, a estratégia dele é Deixa eu só, herd immunity. deixa eu só Não, fazer né? uma complementação. Deixa eu só fazer, eu preciso fazer essa complementação. No Duplo Expresso diz que geralmente o pessoal da Organização Mundial de Saúde é um pessoal
que pode ser ligado à área médica, mas não exerce a medicina, é um pessoal muito politiqueiro. E toda vez que a OMS diz que há uma pandemia, porque existe um acordo prévio com a finança. Mas, assim, se você não me falasse isso, que de boa fé eu acredito em você, eu ia achar que essa coisa na Inglaterra é uma fake news fodida, hein? Não, parece ser uma piada, meu. Parece. Parece ser... Mas não, é a política oficial do gajo, meu. Mas olha, então, o que é que você vê, então? Mesmo que a Inglaterra e a França têm bombas nucleares, mas em termos de capital social, da capacidade de resolver problemas, né? A Coreia do Sul é muito mais poderosa que a França ou a Inglaterra. As bombas nucleares e as armas que eles têm são vestígios de épocas em que eles tinham mais capital social. Ou seja, eles já perderam seu lugar no mundo, mas ainda não realizaram que perderam seu lugar no mundo. Sabes, acho que foi tem um canal do YouTube que é Military History Visualized, que é História Militar Visualizada, e ele diz o seguinte: a derrota acontece antes da batalha. Porque as batalhas na Idade Moderna, mesmo na Idade Antiga, tem muito a ver com logística. Se você não tem a logística para você vencer, você já perdeu. E no dia da batalha, simplesmente está revelado ao mundo uma condição que já existia. Então, essa diferença de capital social entre a Coreia do Sul e da França foi revelada pelo Corona, mas já estava lá. Agora, voltando à questão da China e da Índia, ou por que qual seria a vantagem de ter uma grande população? Tens que ver que há uma diferença muito grande entre a China e a Índia, que é o seguinte: a China pode ter 1 bilhão de pessoas, mas tem 1 bilhão de pessoas apesar da política de restrição da natalidade agressiva que eles fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Que eles decidiram que o incremento de produtividade por conta das novas tecnologias europeias que eles iriam importar, seria investido em infraestruturas e não no crescimento da população. Então, se essa política, talvez a China teria 6 bilhões não, 6 bilhões não, mas talvez 2 ou 3 bilhões de pessoas. A Índia tomou um outro caminho, que é o caminho de deixar as coisas andarem e ser o que quiserem. Acho que a única política de restrição de natalidade que a Índia fez foi direcionada às castas baixas, né? Que são as classes baixas da Índia, para limitar o seu número. Então, ou seja, os dois chegaram a 1 bilhão, mas um não queria chegar a 1 bilhão e o outro chegou a 1 bilhão porque chegou lá, estás a ver? Agora, o que é que se passa? Você tem muitos consumidores, muitas pessoas, pode ser uma forma de poder, mas também é uma forma de fraqueza, porque se essas pessoas não forem organizadas, não forem disciplinadas, como são na China, então esse 1 bilhão de pessoas nunca vão resolver nenhum problema. Por isso você vê que, em termos militares, a China é muito mais forte que a Índia. Então, o Brasil ter 1 bilhão de pessoas, eu creio que o Brasil será muito mais fraco que o Brasil agora, com 250 milhões, ou o Brasil com 50 milhões do tempo do Império. Porque 1 bilhão de desorganizados é mais fraco que 50 milhões de organizados. Sim, eu concordo, até porque o Rômulo disse que se o Brasil virar o celeiro do mundo, é, você ter uma constante desindustrialização e você ter só agricultura, 210, só agricultura não dá para emancipar 210 milhões de brasileiros, né? Então, o que eu estou querendo dizer é realmente você ter um aumento da população, mas com uma economia forte que possa dar sustentabilidade a essa população, porque senão realmente você ter uma população muito grande, mas você ter uma economia frágil, realmente a realidade
ela é oposta, ela é muito oposta do que se espera de você ter uma economia forte com uma população forte. Mas eu entendo que, Mas no veja, caso, vai. veja, quando você fala de economia, é um pouco abstrato. Vamos ser um pouco concreto, né? Por exemplo, você ter 1 bilhão, se o Brasil se tornar o celeiro do mundo, por exemplo, o que é que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. O Brasil vai utilizar esse excedente alimentar para vender e comprar outras coisas que o Brasil precisa, ou o Brasil pode consumir os excedentes alimentares para aumentar a sua população até um dia em que o consumo vai ser superior à produção e o Brasil sai de exportador de comida para importador de comida. Por exemplo, esse é o problema que aconteceu agora na Arábia Saudita, o que está acontecendo na Arábia Saudita. Antes da descoberta do petróleo, você tinha, não sei, parece que eram menos de 1 milhão de pessoas que viviam na Arábia Saudita, né? Ou aliás, acho que menos de meio milhão. Com a descoberta do petróleo, eles tiveram recursos que nunca antes tinham, hospitais que nunca antes tinham, a possibilidade de importar comida que antes nunca antes tinham. Então a população se multiplicou de menos de meio milhão para agora 30 milhões. E, e a produção petrolífera continua, porém, a cada década que passa, está se aproximando o dia em que o valor da exportação petrolífera saudita será inferior às necessidades de importação de bens alimentares sauditas. Logo que você tiver essa ultrapassagem, a Arábia Saudita pode passar e pode perder o excedente, né? Então, esse aqui é o perigo que o Brasil corre. Mas eu vejo. Aqui no Brasil existe uma senhora chamada Maria Lúcia Fatorelli, que faz parte da Auditoria Cidadã, que ela diz que no Brasil existe vários fraudes financeiros da finança para se apropriar do orçamento público, né? E ela diz que o Brasil era para ter hospitais excelentes, escolas excelentes e prestação de serviço público excelente, né? Mas a questão da Arábia Saudita, pelo que eu entendi, você quer dizer que o perigo. Explica melhor, o perigo da Arábia Saudita foi você ter um mercado interno de petróleo sem precisar de exportar, eu não compreendi. Ah, ok. O perigo é o seguinte: a Arábia Saudita é um país super desenvolvido, né? Ou seja, os recursos petrolíferos foram maioritariamente usados para desenvolver o país. Agora, o problema é o seguinte: o território saudita não tem capacidade de produzir comida suficiente para 30 milhões de sauditas. Não tem capacidade para fornecer água para 30 milhões de sauditas, né? Então, o que é que eles fazem? A produção petrolífera é que permite suprir as necessidades desses 30 milhões de sauditas, né? Ou seja, estão a consumir petróleo para se alimentar, ok? Então, se a produção de petróleo baixar, ou o valor da exportação do petróleo exportado baixar, abaixo do montante necessário para manter o nível de vida dos sauditas, então eles vão estarão em crise. Que é o problema é que o número de pessoas que o território pode sustentar é inferior ao número de pessoas que agora vivem no território e que essa situação só existe porque existe o petróleo. Imagina que fosse uma ilha que exportasse mármore, né? Pedras. Então, antes só viviam lá 50 pessoas, mas agora, como encontraram mármore, todo mundo quer comprar a mármore, então essas 50 pessoas vão se multiplicar e vão ser 5.000 pessoas.
e quando a mármore acabar já não tem mais nada para vender, então não tem mais como comprar comida, as pessoas morrem de fome. Bom, é um exemplo Mas abstrato. aí Hum, o problema é commodity, né? Porque, por exemplo, o petróleo atualmente está, se não me engano, a US$ 33 o barril. Já chegou a um ponto de US$ 150 o barril, né? Então, sim. realmente um país que vive de commodity, você fica refém das cotações internacionais, né? Por isso que você Sim, deve industrializar, né? Tanto que os Estados Unidos, uma das razões que os Estados Unidos deu golpe no Brasil foi para acelerar uma grande fome na China para separar a Rússia da China. Porque a China depende muito de commodity para alimentar a sua população, né? Então, uma das formas, por exemplo, dos Estados Unidos de travar a economia brasileira e impedir que o Brasil se torne uma nova China e ajude também a China, é você atingir o nosso setor petrolífero, procurar atingir a Petrobras para você fazer com que o preço do petróleo fique na cotação internacional. E aí, sabe, sei lá, por exemplo, imagina o petróleo a US$ 200 o barril. E o mas Brasil, por veja. exemplo, deixa eu só complementar. Uhum. O Brasil, por exemplo, se tiver gasolina, gasolina, fertilizante hidrogenado, nitrogenado em reais, ela torna imbatível e ajuda até a China. Hum. Sim, olha, claro que os Estados Unidos querem ser ao seu tempo. Parte do sistema americano aliás, não é só o sistema americano, todos os impérios funcionam na base da codependência. Tornar os aliados e os súditos do império dependentes economicamente do império. É uma forma de dominação, porque a dominação Mas puramente militar é muito deixa eu fazer essa dispendiosa. provocação. Eu Mas vou, veja, vou deixar essa provocação. Você vai falar no final. O Rubem ok, Gonzalez disse que a liderança dos Estados Unidos, a liderança sionista, ela é demais, porque ela quer fazer pilhagem de tudo, enquanto na Rússia e na China é, você pode até ter essa coisa de ter submissão e cooptação, mas na China e na Rússia, até pela formação cultural, você tem uma igualdade maior em relação ao império que você está vinculado. Mas vou deixar você falar e depois você fala isso no final. epá, olha, é o seguinte, a China é mais igualitária? Acho que não, porque se você perguntar, conhece a Mongólia, né? Então, você tem duas Mongólias agora no mundo. Tens o que eles chamam de Mongólia Exterior, que é o país independente Mongólia, e tens a Mongólia Interna. A Mongólia Interna não só está explorada, era povoada por mongóis, né? Não por chineses. E agora a Mongólia é povoada por chineses Han, porque colonizaram o território. E a Mongólia Exterior só existe porque a Rússia, a União Soviética, impediu a China de invadir. Veja, por exemplo, o Tibete. O Tibete está a ser colonizado pelos chineses. O Xinjiang, né, ou o Turquestão ou Oriental, está a ser colonizado pelos chineses. Então, os chineses não têm essa visão em si mais humanista da coisa. Por que que os vietnamitas opõem-se tão fortemente aos chineses? Porque sabem que se não se opõem, o caminho deles é virarem o Tibete, é virarem a Mongólia, é virarem o Xinjiang. Tá, é um pouco menos, não é bem assim. Agora, os russos é outro problema, porque os russos, eu acho que eles sofreram um desastre demográfico com a Segunda Guerra Mundial, então nunca tiveram o número de pessoas suficiente para colonizar a Ásia Central. Então, quando eles se aperceberem que iam estar em minoria dentro do Império, preferiam dissolver a União Soviética. Então, então, eu acho que é menos boa vontade e mais falta de meios de ação.
Mas 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 eu acho que realmente eu acho que mas eu mantenho o entendimento que os Estados Unidos Mas acho ele que mantém um nível de exploração muito além do razoável, eu, do que Rússia e China, né? Mas isso aí são para percepções comparar, que tens que comparar entre os Estados Unidos atuais e, por exemplo, a União Soviética no seu tempo de maior poder e o nível de exploração que eles faziam nos países do leste europeu. Acho que seria uma comparação mais justa, né? Porque agora a Rússia não tem um país no mundo que esteja totalmente sob o domínio russo agora, como por exemplo os Estados Unidos têm um domínio mesmo sobre a Europa Ocidental ou sobre alguns países da África ou da América do Sul. mas voltando ao que eu ia falar, a gente acabou falando outras coisas. Tem um vídeo do Embrulha para Viagem de uma pessoa que diz que tem três, vai ter o terceiro filho, e aí ele é, eu vou mostrar esse vídeo para você. E aí ele é taxado como um sujeito criminoso, porque aqui no Brasil a média é você ter dois filhos e tá caindo para um filho, né? Certa vez eu vi uma mulher com quatro filhos, eu fiquei chocado, né? Que a demografia no Brasil tem caído. Por exemplo, eu venho. Os meus pais, por exemplo, do lado da minha mãe são seis irmãos, do lado do meu pai são quatro irmãos, mas com o tempo da geração seguinte são dois filhos, né? Com exceção de um primo meu que ele são três irmãos, mas a demografia no Brasil tem caindo, né? Então eu noto que existe esse discurso da finança que essa coisa de reduzir filhos, acho que está mais ligado ao discurso da finança, mais um golpe da finança do que do que uma necessidade do casal de querer reduzir a família. Embora eu concordo com o que você diz, que numa exposição até muito inteligente, que essa questão da mulher no mercado de trabalho aumentou a massa de trabalho e aí acabou, conforme você diz, acabou reduzindo os salários porque a mulher virou uma espécie de concorrente, que é o que o Marx chama de exército de reserva. Não acho que é só um problema do discurso da finança. Eu acho que, ou seja, as tradições dos povos são lições adquiridas ao longo do tempo para resolver determinados problemas, né? Por exemplo, a tradição demográfica, a tradição de reprodução que você tinha na Idade Média era para resolver um problema de alta mortalidade infantil, mesmo adulta, e a necessidade de você ter mão de obra para trabalhos manuais, porque você não tinha máquinas que pudessem executar esses trabalhos. Agora que a gente passou para uma economia moderna com máquinas, né? E que você tem a medicina moderna e o número a mortalidade agora é menor, não há necessidade de você ter tantas pessoas. Então, mesmo o casal, se antes faziam muitos filhos é porque em parte muitos desses também iriam morrer. E claro, por exemplo, que a geração dos nossos pais não notaram essa mudança e simplesmente levaram a cabo as tradições de reprodução dos nossos avós, mas nós agora, na nossa geração, damos conta que não. É mais a chance de eu ter dois filhos e que os dois sobrevivam até a idade adulta é maior. Então não preciso ter um filho de reserva, como fazem lá na Casa Real Britânica. Agora, claro que agora
Mas também eu vou dar razão se você me chama, você dizer que eu estou louco, porque a propaganda e a prática de redução de natalidade está mais focada em países europeus e ocidentais do que em países africanos, em que você tem realmente uma explosão de população. Só fazendo uma pausa. O, o Rômulo diz o seguinte: você quer acabar com a finança de vez? Tenha filho. Pode prosseguir. Tem filhos e vai acabar com a finança. Por quê? Mas eu acho que não, acho que isso não funciona, porque você também tem um problema da economia. Quais são os meios físicos e materiais que você precisa para ter um nível de vida ocidental de classe média? Será que você Não, é porque tendo três filhos? eu acho que é Hum, ter filho, é o que eu acho que é ter filho porque, pelo menos na realidade europeia, que se você ter filhos, é, a sociedade pode reivindicar mais direitos, né, por conta de ter filhos, mais dinheiro, e o Pedro Augusto Pinho diz que a finança quer se apropriar das rendas, então fica talvez fica como um pressuposto que se tiver filhos, você abre uma luta para você ter mais direitos, que o Estado abra mais os cofres para atender aos ah, pais. isso é o quê? Isso é a estratégia dos brancos sul-africanos, né? Os Boers. Já que a gente perdeu a guerra contra os britânicos, a gente vai ter 7, 8, 10 filhos para poder ganhar a eleição daqui a 20 anos, né? Não, mas o problema com essa estratégia é o seguinte: poucos países, poucos países no mundo realmente podem abrir a bolsa e tirar dinheiro. Acho que, por exemplo, países como a Arábia Saudita podem fazer isso. Porque o dinheiro é literalmente o petróleo que eles estão a vender. Mas países ocidentais, mesmo o Brasil ou os Estados Unidos, o dinheiro que eles têm, maioritariamente são dinheiro dos impostos e que são muitas vezes pagos por pessoas de classe média e classe baixa. Então, você tendo mais filhos para eles abrirem os cofres que eles estão a abrir é mesmo o cofre dos pobres. Então, é aquela história: você está dentro de um balde e seguras a pega do balde para tentar, para tentar levantar o balde. Não vai dar certo. Mas aí eu concordo, assim, a Maria Lúcia Fatorelli diz que porque assim, Samuel, a gente está vivendo um período difícil no Brasil, que é a finança. Existe sim esse assalto da finança no orçamento público. Um exemplo disso é o que a Maria Lúcia Fatorelli disse que em 2016 foi aprovado que os recursos para a saúde, para a educação, assistência social ficassem congelados durante 20 anos, justamente para você criar uma espécie de superávit para alimentar a finança. Então eu entendo que dentro então eu entendo que existe, embora as pessoas não tenham consciência, existe, as pessoas deveriam ter uma consciência maior de disputa no orçamento público que a finança quer tomar conta, né? E aí uma das estratégias, não a única, né? Mas uma das estratégias seria ter filho, né? Oi, oi, desculpa, meu microfone estava a me trair. Sim, mas o problema é o seguinte: por exemplo, mesmo essa coisa dos superávit que eu estava a falar, é o seguinte: para você investir, tens que poupar recursos. É só isso. Porque o que é o investimento? É você usar recursos para criar alguma coisa que vai poder resolver problemas futuros. Então, quando as pessoas têm menos filhos, então haverá mais recursos disponíveis que poderão ser usados para investir em bens capitais para resolver problemas futuros. Então, ou fazemos isso,
ou caímos simplesmente na sociedade do consumo, que é cada um tenta resolver todos os seus desejos agora e consome tudo. E, infelizmente, esse consumo é visto como a economia, como a atividade econômica por excelência, porque em termos de dinheiro isso mostra muito, inflaciona os números do PIB, e para as pessoas que estão a consumir, estão a se sentir felizes porque estão a consumir. Então, por isso que eu vejo que, nesse caso, está mais diante do caso do veneno doce, né? Seria tão bom se cada um pudéssemos consumir cada vez mais, termos cada vez mais direitos, mas isso talvez nos leve a um impasse econômico daqui a 10 ou 20 anos. Boa questão para refletir, né? Principalmente sobre essa questão da sustentabilidade da economia baseada no consumo, né? Que foi uma coisa que, em parte, norteou, né, a política do Partido dos Trabalhadores, né? Embora ela visou a questão do pré-sal para política de saúde e educação, mas errou na questão de não voltar à industrialização, né? Que é um golpe da finança, né? Que aí teria que ver o que o professor Pedro Augusto Pinho tem a dizer, né? Mas já caminhamos para a conclusão do programa. Então, essa que é a pergunta. O coronavírus virou um golpe, e um dos vários golpes da finança, acho que o que a gente debruçou nessa exposição foi sobre os golpes que a finança dá, né? Ter menos filho, você retirar direitos trabalhistas, você entrar no orçamento público para você não ter projetos sociais. Então, o coronavírus também acho que eu acho que o tema central da exposição que nós tivemos foi sobre os golpes que a finança dá, né? E aí eu te pergunto, então o coronavírus é mais um golpe, é um dos golpes da finança? Não, epá, no meu ver, não é um golpe. Eu acho que é simplesmente ou um acontecimento natural, ou um erro que foi feito, ou um ataque estratégico, mas não da finança, mas de quem quer que tenha como interesse revelar a fraqueza do Ocidente, né? Porque o Ocidente não está a conseguir se defender contra esse vírus, e se o futuro da humanidade são armas biológicas, então terá o poder quem é capaz de defender a sua população e ajudar os outros países. Bom, boa noite aí a todos os ouvintes, muito obrigado. Tchauzinho aqui a partir de Luanda. Deixa eu só concluir aqui uma coisa. Eu falei da redução do orçamento público por 20 anos, né? Ou seja, por 20 anos o Estado brasileiro tem uma despesa fixa com saúde, com educação, como se não houvesse crescimento de pessoas, crescimento de demanda por educação, por saúde. E eu tenho visto pessoas falando, assim, se é verdade que pode ter pessoas infectadas de uma forma geral, vai ter que aumentar o número de demanda por saúde. Aí eu vi que tem pessoas que resolveram sugerir o fim dessa emenda constitucional absurda para que tenha dinheiro suficiente para tratar as pessoas do coronavírus, né? Embora se diga, por exemplo, que o Duplo Expresso fala isso, que aqui no Brasil, acredito que aí em Angola também, não existe o que tem na Europa,
Na Europa, no frio, por exemplo, se diz que a pessoa vai para um lugar que tem calefação, né? E aí a pessoa já está doida para ir para um outro lugar para calefação, né? Aqui no Brasil e aí em Angola não tem muito esse problema. Então se diz que aqui não vai ter problema com tanto com coronavírus porque as pessoas não ficam tão confinadas. Epá, aqui eu acho que o problema pode ser grande, porque as pessoas gostam de estar confinadas em lugares onde tem álcool. Acho que vocês do Brasil têm o mesmo problema, chefe. Ou vais me dizer que no carnaval o único vírus que circula é o HIV? Não, mas aqui não tem. Eu acho que no inverno eu não tenho essa leitura que o brasileiro gosta de ficar confinado em massa, né? Tanto que você vê várias pessoas que andam nas ruas, né? Mas isso aí fica como uma outra conversa e obrigado aí. Acho que eu gostei muito da gravação, né? Obrigado então, Samuel. Vou deixar para você a última palavra. Ah, não, não tem última palavra. Epá, só tenham cuidado, lavam as mãos, não espirram sobre os outros, usam lenço e vamos chegar em 2021 sem corona, por favor.